Olá, no ar o seu Conexão, programa que te informa sobre o Legislativo Federal, que é composto pelas duas casas do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. E vamos primeiro ao que rola no Senado. A política externa brasileira foi criticada por especialistas em debate na Comissão das Relações Exteriores do Senado. Em audiência pública, analistas criticaram a política externa brasileira, que, segundo eles, estaria enfraquecida e contaminada por afinidades ideológicas. A melhoria das relações diplomáticas com os Estados Unidos também foi cobrada. Veja mais na reportagem de Érica Ceoli. BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Dois exemplos da opção feita pela política externa brasileira nos últimos anos. O chamado eixo Sul-Sul recebeu duras críticas na reunião da Comissão de Relações Exteriores. O país tem que ser o líder da sua região. Deixou de ser. Passou a ser amigo de quem é meu amigo. Deixou de representar os seus interesses essenciais, que são, não importa o grupo político que esteja no poder. A volta das relações diplomáticas com os Estados Unidos também foi cobrada. Desde que a presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria a Washington em 2013, os laços se mantêm principalmente pela força comercial. Há uma grave assimetria. A diplomacia não reconhece ou não dá a prioridade que os agentes privados dão a essa relação. Então é necessário haver uma conciliação desses interesses e é importante que a relação com os Estados Unidos ganhe um novo nível. A percepção de que a política externa brasileira está enfraquecida e precisa de novos rumos preocupa os senadores. Se nós deixarmos o Mercosul ir como vai, eu não sei qual é a sobrevida que ele terá, até porque os nossos principais parceiros estão enfrentando problemas estruturais muito grandes. Sem lembrar que o Mercosul já chegou a representar na área comercial 16% da nossa balança comercial e hoje representa 8%. Há uma profunda redução da presença brasileira e há um desvio de comércio muito efetivo nesses países por parte da China. Nós temos o bloco aqui, o bloco, a chamada região, o bloco bolivariano, liderado por Venezuela, pelo Equador, pela Bolívia e pela Argentina. E temos um grupo independente, que eu incluiria o Uruguai e o Chile, com uma política mais pragmática na relação, e um bloco que focado, eu diria, mais em economia, que é a Colômbia, o Peru, surpreendentemente, e o Paraguai. Então, dentro de tudo isso, se ainda assim, aonde nós temos que ficar? A minha avaliação não é que o Brasil se apequenou, não. O Brasil se agigantou. E nós temos muito claro o que nós queremos. O que nós queremos não é entrar numa ALCA da forma como queriam colocar o Brasil na ALCA. Certamente nós chegaríamos lá para cumprirmos ordens. É fortalecer os blocos, o bloco dos quais nós participamos, para aí sim lutarmos em pé de igualdade com os fortes. Pragmatismo com foco nos interesses nacionais e menos ideologia. Essa é a proposta dos especialistas para que o Brasil assuma a liderança no continente, fortaleça a balança comercial e tenha voz no mundo. Se não houver uma reformulação dos nossos objetivos políticos em relação ao Mercosul, não há medidas pontuais que façam com que este grupo, surgido numa outra visão das relações internacionais, cumpra o papel que nós idealmente achamos que ele deva cumprir. Não temos mais as condições fiscais, econômicas e financeiras para exercer uma generosidade e comprar apoios, temos que ser pragmáticos. Segundo, temos que fortalecer o Ministério das Relações Exteriores e temos também que ter a participação da sociedade no debate. Os senadores manifestaram preocupação com as ações de revitalização do Rio São Francisco e a disponibilidade de água para a transposição do rio que irá beneficiar 400 municípios em 4 estados: Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As obras de transposição, com conclusão prevista para o final de 2015,
foram tema de debate em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de 4 estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas, mas os senadores manifestaram preocupação com a disponibilidade de água no São Francisco para a transposição. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5.000 hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. O representante da Agência Nacional de Águas disse que a finalidade da transposição é o abastecimento humano, mas admitiu que outros usos poderão acontecer. A outorga que tem hoje lá é para abastecimento humano das regiões. A implantação de outros projetos ao longo terá que haver uma revisão dessa outorga junto à ANA, ou seja, quando existe uma demanda efetiva, o Ministério, ou a operadora, caso Codevasf, vai até a ANA e vai solicitar um aumento dessa demanda, e a ANA vai ter que avaliar a disponibilidade de água lá no Rio São Francisco, fazer toda a avaliação que foi feita anteriormente. Outra preocupação dos senadores são as ações de revitalização do São Francisco. O representante do Ministério da Integração Nacional garantiu que 4 bilhões de reais já foram destinados para essas ações. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, um trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. E você já ouviu falar da medida provisória 651? Ela prevê medidas de incentivo à economia do país. Vamos conhecer agora um dos objetivos da proposta, que é estimular a abertura de capital de pequenas e médias empresas na Bolsa de Valores. A maioria dos brasileiros só conhece a Bolsa de Valores dos filmes de Hollywood. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was Só 1,6% dos brasileiros é acionista de empresas, enquanto esse percentual chega a 35% no Canadá e a 20% nos Estados Unidos. O ideal é que fosse nos Estados Unidos, que você tem muita gente operando, desde novo, adolescentes operando em bolsa, já pensando no patrimônio futuro deles. Então você incentiva a economia, o crescimento da economia. A medida provisória 651, já aprovada pelo Congresso, estimula esse mercado. Ela isenta do imposto de renda os ganhos de pessoas físicas ao negociar ações de pequenas e médias empresas. A isenção vale por 10 anos. Para que os investidores tenham direito ao incentivo, a empresa tem que ter valor de mercado de até 700 milhões de reais e faturamento bruto anual de, no máximo, 500 milhões. Essa medida dá benefícios para o aplicador, né? Ou seja, melhora a rentabilidade dos aplicadores quando eles compram títulos das pequenas e médias empresas. Ou seja, torna os títulos desse grupo de empresas, desse segmento, mais atrativos. Digamos que ele comprou a ação a R$10, a ação subiu para 12, seria 20% de ganho, ele não pagaria imposto, ele ganharia R$2 naquela ação. Então isso é muito interessante para as empresas virem ao mercado, abrirem capital, se financiarem. Isso ajuda, é uma vantagem, isso ajuda ao crescimento econômico. A medida provisória também incentiva as empresas a se lançarem na Bolsa em busca de investidores. É um capital que não paga juros, né? Ele vira acionista da empresa. Então, a empresa emite ações na Bolsa, né? E com esses recursos ela financia, né, os seus investimentos, evitando que ela tenha a necessidade de buscar empréstimos. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo fez uma pesquisa com 314 filiados. O levantamento mostra que 39% das empresas têm dificuldades de manter capital de giro e 23% recorreram a empréstimos no mês de setembro. A medida ela incentiva e é muito bem-vinda porque esses negócios que antes não só tinham a opção de se financiar via BNDES ou bancos privados, podem acessar agora capital via Bolsa de Valores. Uma medida que vai solucionar da noite para o dia o problema dessas empresas, mas criando um mercado onde elas possam se financiar e com isso aumentar o seu investimento.
Este pequeno empresário de Brasília atua no setor de equipamentos médicos. Ele acredita que a medida ainda é pouco atrativa por causa do excesso de burocracia na hora de lançar ações na Bolsa. Abrir o capital de uma empresa exige um controle burocrático imenso, exige um custo muito grande para a empresa. E para uma pequena e média empresa, às vezes esse custo que ela tem que abrir mão para poder fazer essa abertura de capital, ele é muito significativo. Então, mais vale manter o capital fechado e usar esses recursos no investimento interno, ou em pesquisa, em tecnologia, ou mesmo na ampliação da produção. O consultor financeiro recomenda cautela a quem vai entrar no mercado de ações, seja empresário ou investidor. A pessoa física pode comprar ações e vender ações, mas precisa de uma corretora de valores, porque é quem vai intermediar a compra e a venda de ações. E olha só agora que boa notícia, a Rádio Senado começou a ser transmitida em São Luís do Maranhão nesta terça-feira. É a 10ª região metropolitana a receber a programação da emissora. Além da rádio, a TV Senado já é transmitida no Maranhão desde fevereiro deste ano. A rede legislativa se expande a cada dia por todo o canto do país. E sabe quem é o beneficiado? Você. Transparência dos atos públicos é o cumprimento da democracia. Música, informação, os debates e votações no parlamento. A partir desta terça-feira, a Rádio Senado chega a São Luís e a outros 19 municípios maranhenses, na frequência 96,9 MHz. A Rádio Senado preparou, dentro da sua programação jornalística, uma cerimônia, do início das transmissões em São Luís do Maranhão. E, além disso, dentro da nossa programação musical também, nós vamos colocar faixas de horário com grandes nomes, grandes artistas do estado do Maranhão. Tem muita gente boa, não vou nem citar nenhum nome para não cometer nenhuma injustiça, mas são grandes nomes da música popular brasileira. São Luís será a 10ª região metropolitana a receber a emissora. A instalação na capital maranhense foi possível por uma parceria entre o Senado e a Assembleia Legislativa do Estado, que terá 2 horas diárias de programação local. O restante da programação é em formato de rede, o que a gente produz aqui. Por exemplo, as transmissões que nós fazemos das comissões pela manhã ao vivo, do plenário à tarde, nossos programas jornalísticos e culturais e a música também, a programação que acontece cultural, principalmente no final de semana, tudo isso é disponibilizado em tempo real para a cidade de São Luís, assim como acontece com as outras emissoras também. Hora de mudar de casa, agora os assuntos da Câmara dos Deputados. A presidente reeleita, os 27 governadores estaduais e do Distrito Federal e todos os prefeitos tomam posse no dia 1º de janeiro. Essa data está prevista na Constituição, mas a posse que acontece durante as comemorações de Ano Novo recebe muitas críticas. São várias propostas que são analisadas no Congresso Nacional para alterar esta data. O presidente do país a tomar posse em 1º de janeiro foi Fernando Henrique Cardoso, em 1995. O objetivo de se colocar a posse nesta data, logo depois da virada do ano, é dar independência ao novo presidente, evitando que ele seja obrigado a assumir, tendo que governar com base no orçamento financeiro previsto no governo anterior. Mas a data de 1º de janeiro recebe muitas críticas e, por isso, várias propostas de alteração da Constituição já foram apresentadas no Congresso. As datas mais citadas são 15 de novembro, 2 de fevereiro e 10 de janeiro. A maioria das propostas também coloca as posses dos governadores e presidente da República em dias diferentes, para que os governadores que assim desejarem possam vir a Brasília na posse do presidente. O consultor Roberto Pontes explica que a mudança da data pode provocar redução ou ampliação de um mandato. Um mandato por 5 dias, 10 dias que seja, apesar de pouco tempo, o ideal seria que quem fosse eleito já fosse eleito para aquele período específico com essa pequena prorrogação. Esse que seria o ideal. Há quem defenda que algo do tipo 5, 6, 7 dias não traria grande diferença, não causaria um impacto negativo em nossa democracia e que, portanto, seria possível fazer essa prorrogação. Mas, por certo, questionamentos surgiriam.
Alguns parlamentares defendem que a mudança na data da posse deve ser debatida dentro da reforma política. A deputada Luísa Erundina não é contra a mudança na data da posse, mas ela afirma que outras questões mais importantes precisam ser debatidas com prioridade. É muito ruim começar a reforma política dizendo que isso é uma reforma política. Isso é uma medida muito pontual, sem grande impacto em relação a um sistema que está absolutamente exaurido, com defeitos enormes, com distorções muito graves. O deputado Cândido Vacarez acredita que a data atual da posse, em 1º de janeiro, é inconveniente por conta do Réveillon. Eu acho muito positivo, porque uma posse no dia 1º do ano, todas as pessoas do mundo inteiro têm uma tradição de festejarem a virada do ano, as entradas. Então, se nós mudamos a posse, vai facilitar a vinda de representantes internacionais para o Brasil e esse tema pode ser debatido no processo de discussão da reforma política. A bancada feminina da Câmara se reuniu para fazer um balanço da legislatura e estabelecer as prioridades para o próximo ano. As deputadas se mostraram decepcionadas com o resultado das urnas e com o pequeno número de mulheres eleitas. Mas apesar de poucas, elas prometem muito trabalho e muita luta na garantia dos direitos e da representação das mulheres no Congresso. Em um universo essencialmente masculino, elas trabalham para fazer a diferença. E é preciso ser persistente. Hoje, na Câmara, são 466 homens e apenas 47 mulheres. Uma batalha difícil, cheia de desafios. Um dos principais desafios é a visibilidade. A bancada feminina não pode ser lembrada só na semana ou no mês da mulher. Ocupar mais espaço era um dos objetivos nas eleições de outubro, mas aí veio a decepção. Apenas 51 deputadas foram eleitas, contra 47 que saíram das urnas em 2010. Um avanço pequeno que surpreendeu a bancada feminina na Câmara. É o poder econômico que determina o processo eleitoral, que elege, e ainda as mulheres não são reconhecidas como figuras políticas potenciais que podem ajudar a sociedade. Quem acompanhou a propaganda eleitoral viu que o número de mulheres candidatas esse ano era bem grande, mas poucas chegaram lá. A deputada professora Dorinha explica por quê. Passa pela questão de financiamento, passa pela questão dos partidos dominados por homens que normalmente escolhem mulheres somente para comprar os 30%. Os 30% a que a deputada se refere estão previstos na Lei Eleitoral de 2010, que obriga todos os partidos a terem essa cota mínima de candidaturas femininas. É comum as mulheres participarem das campanhas, quer sejam municipais ou estaduais ou federais, simplesmente para contar o número. Nós temos que garantir não só a candidatura, mas de ocupação efetiva de espaço nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e aqui no Congresso Nacional. Para isso, algumas deputadas apresentaram projetos determinando que as 513 vagas da Câmara sejam ocupadas proporcionalmente entre homens e mulheres. Enquanto os projetos não são votados, elas abrem outras frentes. Já elegeram como prioridades para o ano que vem a votação da reforma política e a ocupação de cargos na mesa diretora da Câmara. É a briga principal. Vamos apresentar uma proposta de pauta e neste debate nós queremos fazer de qualquer forma este reconhecimento por parte da mesa e dos deputados. Queremos um cargo na mesa. E na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para homenagear Divaldo Franco. O líder religioso espírita é embaixador da paz da Organização das Nações Unidas e trabalha em causas sociais há mais de 60 anos. Vamos ver. Divaldo Franco é cofundador do projeto social Mansão do Caminho. O local tem 83 mil metros quadrados e 52 edificações, atendendo diariamente cerca de 3 mil crianças e adolescentes de baixa renda na Bahia. Divaldo está completando 65 anos de envolvimento com projetos sociais ligados à educação, medicina, alimentação e esporte. Há 16 anos, ele divulga o projeto Você e a Paz, que prega o fim da violência no mundo. A Câmara dos Deputados homenageou o médium com uma sessão solene no plenário.
O que nós estamos homenageando aqui é um grande brasileiro, embaixador da paz da ONU, mas uma figura que tem um conhecimento profundo, além de um trabalho importante que ele faz na Bahia, no local chamado Mansão do Caminho. Então ele é importante porque ele trabalha pela paz, mas ele ao mesmo tempo tem ações concretas para isso. E é uma figura que tem um conhecimento imenso, mudando as mentalidades, os pensamentos e levando a paz a tantos lugares do mundo inteiro. Divaldo é considerado um dos maiores profetizadores do espiritismo em todo o mundo. Durante a sessão, o líder religioso deu uma palestra e falou sobre a importância da paz e do respeito em todas as suas formas. Ele lembrou que recentemente o país viveu uma eleição muito disputada, que provocou desavenças. Para Divaldo, o momento é de reconciliação. Eu diria que o ódio é irmão da violência. A violência e o ódio cegam o indivíduo e ele perde o tirocínio. Naturalmente, podendo melhorar o mundo, ele vai deixar escapar esses sentimentos perturbadores e o mundo se torna pior. Deveremos considerar que é necessário respeitar o interesse do povo. E desde que o povo elegeu aqueles indivíduos que considerou mais aptos e em condições de dirigir a nacionalidade brasileira, todos nós temos o dever de respeitar. Divaldo Franco realiza um trabalho muito honroso em sua terra, a Bahia, e resgata pessoas necessitadas e doentes. Tem citações de grande valor que são lições de vida aptas a nos acompanhar por toda a vida. Em uma delas, ele chama a atenção para o perdão, quando diz, abre aspas, se a ingratidão de amigos afetuosos te apunhalou a alma, ama-os mais, sem nada exigir-lhes, porque o amor é bênção que se doa e não interesse que se negocia. Quando falamos em mobilidade urbana, as pessoas pensam em transporte coletivo, pistas para automóveis ou ciclovias. Mas existe um tema em debate na Câmara dos Deputados que tem a ver com todos os moradores das cidades. Quem deve ser o responsável pela construção e manutenção das calçadas, utilizadas por milhões de pedestres todos os dias? Veja agora na reportagem de Roberto Seabra. A liberdade de locomoção é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Mas nas grandes cidades, o aumento da frota de veículos e o crescimento do comércio vem reduzindo o espaço para os pedestres. Hoje, pela lei, as calçadas são de responsabilidade do proprietário do imóvel, que faz limite com o passeio público. Para rever essa situação, a Câmara discute algumas propostas que alteram as regras atuais. O projeto de lei 7699 de 2006 altera o Estatuto da Cidade para propor que a União, em conjunto com estados e municípios, seja responsável pela construção e manutenção das calçadas. Outra mudança diz que os municípios devem ter um plano de rotas acessíveis que disponha sobre as calçadas a serem implantadas ou reformadas pelo poder público, priorizando as áreas de maior circulação para pedestres. Já o projeto de lei 5880 de 2005 determina a colocação de piso tátil em torno de equipamentos como lixeiras e telefones públicos instalados em calçadas. O objetivo da proposta é servir de alerta às pessoas cegas. E o projeto de lei 7968 de 2014 limita em 30% a ocupação de calçadas pelos estabelecimentos comerciais. Durante seminário internacional sobre mobilidade e transportes, realizado pela Universidade de Brasília em parceria com a Câmara dos Deputados, pesquisadores do Brasil e de outros países relataram experiências sobre cidades sustentáveis, que privilegiam as calçadas, melhorando a qualidade de vida de toda a população. É o que defende o economista Eduardo Fernandes Silva, autor do livro Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Se ao invés de caminhar ou andar de bicicleta, você fica em pé durante 30 minutos no ponto do ônibus, depois em pé dentro do ônibus ou do metrô por mais 1 hora, depois em pé esperando o segundo ônibus. Você não terá muita saúde a partir de poucos anos mais tarde e, evidentemente, isso vai significar mais gasto do governo com SUS, com tratamentos, etc., o que poderia ser plenamente invertido se as cidades brasileiras fossem realmente favoráveis ao pedestre. A professora Érica Kneib, da Universidade Federal de Goiás, acredita que calçada e cidadania andam juntas. Ela defende que antes de se aprovar novas leis,
que o poder público cumpra a legislação já existente sobre mobilidade urbana. Nós observamos que a maioria desses requisitos não são respeitados. Então, mais do que novas leis, acredito que nós precisamos cumprir as que existem, né? E, para isso, é necessário refletir principalmente dois aspectos: como fazer e quanto isso vai custar. A gente sabe que todo regulamento demanda recurso e muitas vezes as prefeituras ou mesmo os donos das calçadas, que são os moradores, os proprietários do lote, não têm recursos para efetivar essa calçada. Então, como fazer essa lei, né, vigorar e quanto que isso vai custar? Eu acho que é um grande desafio responder essas perguntas. Ana Paula Borba pesquisou a realidade dos passeios públicos no Brasil e na Europa. Ela defende uma padronização das calçadas, para evitar que cada pessoa ou prefeitura faça da forma que achar melhor, sem planejamento urbano. Muitas vezes a ausência da calçada, que eu acho que é o pior deles. Outros são o material utilizado, né? A falta de uniformidade, né? Como as calçadas elas estão sobre o poder público não está à frente disso, então cada um faz a sua calçada, cada um querendo fazer de uma forma melhor, pelo menos o que acha que é melhor, né? E acaba não seguindo um padrão, uma regra, o que é muito prejudicial para a unidade, né, e a continuidade do passeio, para que as pessoas utilizem com segurança. Em um ponto, os especialistas e legisladores concordam. A construção e manutenção das calçadas devem ser da responsabilidade dos governos, para que as cidades tenham um tratamento uniforme dos passeios públicos. É o que defende também a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora da Lei Brasileira de Inclusão. Responsável pela calçada é o proprietário do imóvel lindeiro essa calçada. E o que aconteceu no Brasil? Essa legislação nunca funcionou. Porque assim, as pessoas são mal informadas, as pessoas não fazem suas calçadas e quando fazem, cada um faz ao seu estilo, continuação da sua própria garagem e vira uma colcha de retalhos. E eu fico por aqui. Obrigado por sua companhia. Tchau.